Evangelho do 28º domingo do tempo comum, ano B. Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Esta passagem do Evangelho traz um exemplo concreto que ajuda Jesus a instruir seus discípulos sobre as riquezas e o que os espera no futuro. O Jesus que Marcos apresenta é exigente. Alguém vai ao encontro de Jesus. Sente-se livre, vai correndo. É um homem judeu, sem nome. Pode ser qualquer pessoa que o chama e o reconhece como bom mestre, pois se ajoelha em sinal de respeito e adoração. Jesus o acolhe com amor. Este é um homem decente, que respeita os mandamentos, o início do caminho para se alcançar o reino de Deus. Mas isso não é o suficiente para ganhar a vida eterna. Jesus então aproveita para esclarecer a pretensão que os homens têm de achar que são bons, pois afirma que só Deus é bom verdadeiramente. A pergunta que o homem rico faz é sobre a vida futura. Ele quer saber o que deve fazer para ganhar a vida eterna. Jesus não lhe apresenta uma solução mágica, ao contrário, pede que venda todos os seus bens, despojando-se de todo o seu dinheiro, dando-os aos pobres e o siga. Jesus o convida a ser seu discípulo e quer que ele se entregue nas mãos de Deus, deixando para trás uma vida construída com trabalho e bom comportamento, algo, a princípio, humanamente impossível. Essa condição assusta o homem que vai embora triste, porque suas qualidades humanas não são suficientes para superar o apego aos bens materiais. É necessário ter uma atitude concreta, mas o homem rico estava preocupado unicamente com a sua própria vida. Para alcançar o reino de Deus, não é preciso acumular riquezas, pois aquele que se salva não é o que mais possui bens, e sim aquele que partilha os bens, dando possibilidade de vida para todos. Os pobres têm maior facilidade em arriscar tudo para alcançar a vida eterna, porque não têm apego e nem bens para se apegarem. Têm menos a perder materialmente,
o que torna mais fácil a entrega. A riqueza é símbolo do trabalho humano e meio para se fazer o bem e também símbolo de caridade quando praticada em favor dos homens e da vida. Ela aparece nos evangelhos como um grande obstáculo para a salvação, não por ser algo ruim, mas pelo fato do homem se apegar mais a ela do que ao próprio Deus. O camelo era o maior animal conhecido, e o buraco da agulha a menor abertura possível, o que demonstra a dificuldade do rico para entrar no reino de Deus. Porém, somente Deus pode salvar o homem convertendo seu coração para o amor e a partilha. A pobreza que Jesus propõe ao homem não significa não ter nada, mas comprometer-se prioritariamente com o reino de Deus e com os irmãos menos favorecidos. Os discípulos, representados por Pedro, que abandonaram tudo para seguir Jesus, também ficam admirados com a resposta dele e questionam quem então terá a vida eterna, quem será salvo. Jesus não faz nenhuma exigência em relação a Deus e apresenta o cumprimento dos mandamentos que devem ser obedecidos e que dizem respeito ao relacionamento com o próximo. Só após a obediência aos mandamentos, o desapego e a partilha dos bens é que o caminho se abre para seguir Jesus e alcançar a vida eterna.